Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 32ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. E eu considero essa aula uma das mais importantes, pois muitos pregadores contemporâneos, isto é, novos pregadores, têm ensinado e têm orientado acerca dos dízimos usando essa palavra, este versículo, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A primeira coisa que nós precisamos entender, diferenciar o que é dízimo do que é oferta. Dízimo é uma instituição divina. Existe antes da lei, durante a lei, existe nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Portanto, nós precisamos entender que nós não podemos resumir toda a palavra de Deus a um único versículo. Nós precisamos fazer isso à luz das Escrituras. Tanto a hermenêutica como a exegese têm o objetivo de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, sem fugir do contexto. Ninguém pode interpretar a palavra de Deus ou usar a palavra de Deus sem contexto. Isso é, fora do contexto. E quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos compreender que Paulo estava exortando o povo de Corinto, que havia se comprometido em uma coleta para os irmãos da Judéia que passavam uma fome extrema, como a gente já viu na aula de número 26, em que Ágabo havia profetizado que haveria grande fome no período de Cláudio César. E agora, meus irmãos, essa profecia estava acontecendo. Então, aqueles irmãos da Antioquia prontamente ajudaram. Quando os irmãos de Corinto, eles foram orientados por Paulo, lá na primeira carta, capítulo 16, lá no versículo de número 1, olha só: coleta para os crentes de Jerusalém. Primeira carta aos Coríntios, 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo já tinha exortado o povo de Corinto, a igreja de Corinto, e agora Paulo está exortando novamente, mas usando a igreja da Macedônia, que era composta por Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas três igrejas pertenciam à Macedônia.
e eles foram exemplares, porque a Macedônia vivia a extrema pobreza, também passando por dificuldades, mas Paulo está mostrando para eles que, mesmo em meio às dificuldades, a Macedônia se prontificou espontaneamente, pedindo para ajudar os irmãos da Judéia. E lá no versículo 10 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está exortando: olha, e nisso dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, contemplai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então os irmãos de Corinto, no primeiro momento, eles mostraram grande vontade, possivelmente pela ascensão espiritual. Então eles estavam cheios do Espírito, e nisso eles mostraram vontade. Mas possivelmente por um declínio espiritual, as coisas não aconteceram. E Paulo está mostrando para eles que a igreja da Macedônia foi exemplar. E lá no versículo 7, então, muitos confundem esse versículo tentando resumir, tentando sintetizar o que está escrito aqui no versículo 7 da segunda carta de Paulo, capítulo 9, versículo 7. Olha só: cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então Paulo está falando isso para o povo de Corinto. Agora, é importante nós entendermos, meus irmãos, que o dízimo é uma instituição perpétua. Jesus, o Filho de Deus, ele não veio aqui para contrariar a lei. Seria completamente incoerente Deus enviar o seu Filho para nos salvar e o próprio Senhor Jesus vir a essa terra para contrariar, para ser adversário da vontade de Deus. Não, não é isso. Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Por isso, à luz das Escrituras, nós não podemos entender que esse versículo permite com que você descarte toda a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E Jesus veio cumprir a lei e não destruir. Senão, a palavra de Deus estaria em contradição. Mas a própria Escritura diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, à luz das Escrituras, com a iluminação do Espírito Santo, você pode, através do estudo, do conhecimento e da iluminação de Deus, entender que este é um fato isolado e que está relacionado às ofertas. As ofertas que foram levantadas especificamente para o povo que vivia na Judéia um momento extremo de dificuldade e de escassez. Por isso, meus irmãos, esta é a aula mais importante, porque muitos têm se apegado a esse versículo, simplesmente dispensando todo o restante das Escrituras e se apoiando para que eu possa contribuir segundo o meu coração. Então, essa era uma palavra destinada, específica,
para uma coleta específica. Pois, qual a diferença do dízimo e da oferta? A oferta é sempre algo espontâneo, mas a oferta não me desobriga de cumprir aquilo que foi uma ordenança de Deus, mas no cumprimento da vontade de Deus, fazemos ofertas espontâneas conforme o nosso coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês, que vocês sejam poderosamente abençoados e até a nossa próxima aula com a graça de Deus.